Os impactos de longo prazo da queda da rede dependem do que a derrubou em primeiro lugar. Há uma variedade de cenários que podem levar à perda de toda a rede elétrica, cada um dos quais traz consequências e advertências diferentes sobre quanto tempo a energia ficará desligada e quão ruins as coisas realmente estariam antes de ser restaurada. Para demonstrar, vamos dar uma olhada em alguns cenários de queda da rede, geralmente considerados os mais prováveis de causar a queda. Ataque terrorista físico. Uma das razões pelas quais a rede elétrica fornece um excelente alvo para terroristas é que é um sistema complexo com muitas vulnerabilidades bem reconhecidas que podem ser facilmente atacadas com muito pouco risco para o invasor. Embora possa parecer que derrubar a rede elétrica inteira de um país exigiria a eliminação de um grande número de alvos, um estudo nos Estados Unidos, conduzido pela Comissão Federal de Regulamentação de Energia, indica que um único ataque, que derrubou 9 subestações principais das 55 mil que compõem a rede, poderia causar o colapso de toda a rede, criando um apagão nacional que duraria meses. Isso em um país altamente desenvolvido. Infelizmente, o tamanho e a quantidade de subestações, transformadores, linhas e usinas de energia que compõem a rede tornam impraticável e quase impossível protegê-la de um ataque terrorista físico. Muitos dos componentes mais importantes estão localizados em locais remotos, que nem mesmo são monitorados por pessoas no local. Interrupções em quase qualquer ponto do sistema podem ser suficientes para danificar componentes, causar picos de energia e sobrecarregar o sistema até que ele entre em colapso. Alguns dos aspectos mais vulneráveis da rede são os transformadores de alta tensão. Vários fatores tornam essas partes integrais do sistema muito difíceis e demoradas de substituir. Se muitas delas fossem desativadas em um único ataque, poderia levar meses ou até anos para obter substituições suficientes para restaurar completamente a energia. O conhecimento e as informações necessárias para identificar e localizar os pontos de estrangulamento certos pode infligir o maior dano. Planejar um ataque coordenado e implementar esse plano estão bem dentro das capacidades de grupos terroristas conhecidos. Ataque cyberterrorista. O que pode ser ainda mais assustador de se considerar é que uma organização terrorista nem precisaria ter pessoas no solo atacando fisicamente os componentes da rede elétrica para lançar o país inteiro na escuridão. Tudo o que eles precisam é de um computador e do plano de ataque certo, porque a rede elétrica é muito suscetível a ser derrubada pelo terrorismo cibernético. A rede moderna depende muito da automação, comunicações de alta velocidade e capacidade de monitorar e controlar equipamentos remotos de locais centralizados. Isso significa que eles estão conectados a computadores que podem se comunicar entre si, o que é tudo o que você precisa para um hacker lançar um ataque cibernético. A parte mais vulnerável do sistema também é a mais importante, chamada Sistema SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Isso significa os sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados, que permitem que o monitoramento, a medição e a comunicação em tempo real aconteçam nas diferentes usinas, subestações, transformadores e linhas de transmissão que compõem a rede. Com acesso ao SCADA, os hackers nem precisariam plantar um vírus ou fazer algo drástico para causar danos catastróficos à rede. Eles poderiam simplesmente manipular o SCADA para interromper o fluxo de energia, exibir indicadores e sinais falsos para os operadores, interromper o fluxo de informações que é usado para gerenciar a rede e ou desabilitar as medidas que foram colocadas em prática para tentar proteger a rede de ataques terroristas ou eventos catastróficos. Muitos especialistas acham que um ataque cibernético por si só provavelmente não seria capaz de causar o tipo de dano que nos deixaria no escuro por meses. Mas, se esse tipo de ataque fosse coordenado com um ataque a ativos físicos, eles poderiam aumentar a eficácia do ataque físico e possivelmente causar mais danos aos componentes difíceis de substituir do que um ataque físico poderia causar sozinho. Erro do operador / infraestrutura envelhecida. A força de trabalho que atualmente monitora, repara e atualiza os vários componentes que compõem a rede elétrica está envelhecendo e à medida que os engenheiros altamente qualificados e experientes começam a se aposentar, eles terão que ser substituídos. Há preocupações sobre se haverá ou não pessoas qualificadas disponíveis para preencher o número de cargos que serão necessários para manter níveis adequados de pessoal.
Quando você adiciona isso ao envelhecimento da infraestrutura na qual a rede é construída, rapidamente fica claro que podemos nem precisar de um ataque terrorista para nos encontrarmos em um apagão prolongado. A rede de transmissão é velha, desatualizada e já está sob estresse devido às crescentes demandas de nosso país automatizado, computadorizado e portador de smartphones. A perda de componentes-chave, a falha de uma parte do sistema ou mesmo o erro do operador podem causar danos catastróficos em cascata e não teríamos ninguém para culpar além de nós mesmos. Esses dois fatores também tornam a rede mais suscetível a ataques de partes externas, pois engenheiros inexperientes e equipamentos desatualizados podem prolongar o processo de reativação da rede e o fluxo de energia. EMP/explosão solar. Outro risco para a rede vem na forma de algo chamado EMP, ou em português PEM, pulso eletromagnético. Um pulso eletromagnético é uma onda de energia que demonstrou ter um efeito prejudicial em eletrônicos e que pode ser usada para derrubar os sistemas que usamos para controlar o fluxo de energia entre regiões e em todo o país. O tipo de dano que um EMP pode causar depende do tamanho da onda. Pequenos EMPs podem interferir em transmissões de rádio e televisão. Um pulso eletromagnético médio pode criar uma faísca que pode inflamar coisas que são altamente inflamáveis, como vapores de gasolina. Um pulso eletromagnético grande pode causar danos a circuitos elétricos e equipamentos, criando correntes poderosas e alta voltagem que flui através deles, danificando componentes e tornando-os inoperantes. Um pulso eletromagnético muito grande pode causar danos físicos a estruturas, árvores e até aviões. Um exemplo de um pulso eletromagnético muito grande e focado é um raio. Os EMPs podem ser produzidos por forças naturais, como raios, erupções solares e ejeções de massa coronal, e com meios artificiais, como armas nucleares. Há dois cenários possíveis em que um pulso eletromagnético pode causar danos catastróficos à rede. O primeiro seria um impacto direto de uma ejeção de massa coronal muito poderosa. Uma ejeção de massa coronal é uma enorme onda de choque de radiação eletromagnética que dispara para o espaço a partir do Sol, causando uma tempestade geomagnética quando entra em contato com a atmosfera da Terra. Essas poderosas ondas de choque podem derrubar satélites, interromper as comunicações de rádio e, se forem poderosas o suficiente, danificar linhas de transmissão elétrica e instalações, fazendo com que a rede caia. Dependendo do tamanho e da força do pulso eletromagnético criado por uma ejeção de massa coronal, ele pode afetar qualquer lugar, de uma única região a todo o país ou todo o lado diurno do planeta. O segundo seria a detonação de uma arma nuclear a cerca de 400 km acima da superfície da Terra, por exemplo, sobre os Estados Unidos. A explosão produziria um pulso eletromagnético poderoso, o suficiente para derrubar a rede elétrica sem causar nenhum dos outros danos que associamos a uma bomba nuclear. Uma única detonação poderia cortar a energia de Chicago a Nova York por meses. Mais de uma detonação poderia derrubar toda a rede. As estimativas para reparar esse tipo de dano ultrapassam 2 trilhões de dólares e podem levar 10 anos. Consegue imaginar isso? E lembre-se, esteja sempre preparado.